Olá a todas, todos, todes. Vamos para a nossa terceira aula sobre políticas públicas. Estamos falando sobre conceitos fundamentais de políticas públicas, ciclo de políticas públicas e teorias associadas a políticas públicas. Na aula de agora, nós vamos discutir a ciência de políticas públicas, a ideia de política pública como ciência, mas mais do que isso, vamos falar de ponto a ponto das etapas do ciclo de políticas públicas. Primeira coisa que eu gostaria de discutir com vocês é a própria concepção teórica de políticas públicas. É provável, sobretudo nas dissertativas, que esse tema apareça. Nós temos diferentes concepções sobre políticas públicas. Temos concepções que são mais positivistas e concepções que são consideradas mais pós-positivistas. Nesse sentido, vejam que falamos nas aulas passadas que a politics é o campo da arena pública. Então, aqui nós temos uma política mais situada no campo pós-positivista. Mas também temos concepções teóricas que entendem que a política pública é uma escolha pública. E aí, no campo da escolha pública, nós temos diferentes ideias em relação a uma análise racional de políticas públicas. E aí, vejam que o ciclo de políticas públicas pedido lá no edital do CNU está aqui no campo da análise racional de políticas públicas. Muita atenção com isso, pessoal, porque o ciclo de políticas públicas faz parte dessa teoria racionalista. A análise racional de políticas públicas inclui o ciclo. Nós podemos ter diferentes concepções de políticas públicas que levem em consideração o incrementalismo, ou seja, uma política pública ela pode ser usada para incrementar outra que alcance uma política de Estado. Ou eu alcanço uma determinada meta e incremento essa meta para alcançar uma nova meta. Então, nós também temos essas concepções teóricas que associam diferentes políticas públicas ou diferentes contextos, diferentes metas para a realização dessa perspectiva incremental. Temos políticas públicas neo-institucionais que vão estudar a configuração das instituições e como as instituições vão se moldando ou vão mudando as suas concepções para alcançar mais ou menos políticas públicas. E temos teorias da ação pública, no sentido de que a política pública se dá com a ação, se dá com a perspectiva tanto da racionalidade quanto da promoção de ações. No campo das políticas pós-positivistas, temos interpretações, temos a política interpretativista, dizendo que a política pública é uma forma de interpretar diferentes dimensões de direitos. Temos políticas públicas argumentativas, e aí todas elas estão nessa onda dos estudos críticos, que falam das teorias argumentativas, da Mirta ao revés, que é a ideia das análises negativas e positivas, e das políticas públicas narrativas, que vão pensar numa concepção histórica, que vão trabalhando a perspectiva narrativista. E a decolonialista, que vai associar a ideia da política pública num sentido decolonial, pensando que precisamos ter políticas públicas sul-sul, ou pensadas para o sul global, numa perspectiva de que muitos autores são colonialistas, muitos autores pensam na implementação de políticas no norte global como se a gente pudesse importá-las integralmente, sem considerar que a experiência da colonialidade nos forja como sociedade e também deveria nos forjar para elaboração da política como um todo, da política pública como um todo. Então, primeira questão, nós temos várias teorias de políticas públicas. Ao final desse material, eu trago algumas referências
para que vocês possam se aprofundar nessas diferentes concepções. Talvez isso seja útil para as provas dissertativas. Bom, pensando aqui em outras dinâmicas, né? Nós temos programas. Voltando aqui ao conceito da professora Maria Paula, ela vai dizer que programas bem construídos devem apontar também os resultados pretendidos, indicando ainda, quando possível, o intervalo de tempo em que isso deve ocorrer. O programa contém, portanto, os dados extrajurídicos da política pública. Gente, então uma coisa é a Constituição estabelecer o direito à educação. Ok, eu tenho uma policy, que é a educação deve ser uma política pública acessível a todos, da creche à pós-graduação. Não é isso? Nós temos um ordenamento jurídico que organiza essa política pública de promoção ao direito à educação. Esse ordenamento é gigante. Eu tenho a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, eu tenho leis que organizam o ProUni, o FIES, leis que organizam programas de creches, eu tenho decretos que regulamentam essas leis e tenho planos, tenho programas. Que programas são esses? São os conteúdos técnicos, orçamentários, econômicos, políticos, que vão trazer, como diz a professora Maria Paula, dados extrajurídicos da política pública. Eu posso estabelecer metas de criação de creches em cidades com mais de 500 mil habitantes. Ou eu posso ter uma meta de interiorização de universidades públicas. Estou gravando essa aula no dia em que o presidente Lula, talvez isso seja um ponto até, né, para uma futura dissertativa, anunciou a construção de 100 novos institutos federais. Qual foi a métrica, como é que foi a organização para a divisão, para a escolha das cidades ou das regiões que vão receber novos institutos federais? Uma lógica é, eu não vou concentrar todos na região sudeste, então a região sudeste recebeu menos. Eu vou concentrar mais nas regiões norte e nordeste, porque elas têm menos institutos federais hoje. Porque um objetivo desse programa é a redução das desigualdades regionais. Então, eu estabeleço num programa dados que são extrajurídicos, dados que são estratégicos para a realização da política pública. Professora Maria Paula Dallari continua. Os instrumentos de formalização jurídica da política podem explicitar de forma mais ou menos clara os termos do programa, mas é certo que, quanto mais próximo ambos estiverem, maior é a condição de efetivação jurídica da política. É o que se chama de modelagem jurídica. Então, eu acho que um ótimo exemplo de programa, para que a gente possa pensar como é que esse programa, como é que a gente pode interpretar esses dados extrajurídicos da política pública, é o portal da transparência. Então, eu coloquei aqui no nosso material o link para o portal da transparência para que vocês possam navegar sobre ele, e aí recomendo que vocês selecionem 2023 para cá, para que vocês vejam como é que as políticas públicas estão organizadas no país. Que políticas estão sendo mais incentivadas ou menos incentivadas? Recomendo que vocês vejam saúde, trabalho, educação, políticas específicas para populações indígenas e quilombolas. Como é que as políticas de saúde chegam a comunidades quilombolas? É um exemplo para que nós possamos pensar que dados são esses extrajurídicos que compõem a formulação dos programas. Bom, aqui trago mais uma vez o ciclo de políticas públicas, né? Aí essa aqui é uma forma um pouco mais resumida do ciclo, né? Composto por formação da agenda, formulação, planejamento da política, o processo de tomada de decisão, a implementação ou a execução da política
e a avaliação ou monitoramento, a avaliação barra monitoramento das políticas públicas. Primeira etapa do ciclo, gente. Sei que a gente já falou na aula passada, mas vamos aprofundar mais um pouquinho aqui, porque talvez nós tenhamos questões objetivas na parte de conhecimentos gerais, é muito provável que isso aconteça, que nós tenhamos questões sobre cada parte do ciclo. Então, vamos lá. Formação da agenda. Qual é o primeiro desafio? O primeiro desafio na formação da agenda é o desconhecimento da realidade. Então, a partir... Estou aqui pensando muito em políticas nacionais, tá, gente? Porque esse desconhecimento da realidade é mais comum em áreas mais amplas, né? Em regiões maiores. Então, se eu estou pensando aqui em políticas públicas promovidas pela União para todo o país, talvez os formuladores de políticas públicas, eles precisam ter total conhecimento sobre os dados, sobre a sua política e do sistema normativo que o regula. Então, muitas vezes, um grande desafio para a implementação, para pensar nessa parte da formação da agenda nas políticas públicas, é o total desconhecimento da realidade. É a ideia de que aquele não é um problema. Então, quanto mais eu tiver participação social, quanto mais eu ouvir diferentes grupos e diferentes categorias, mais informações eu vou ter sobre todo o cenário, né? Eu vou ter um cenário mais amplo, um cenário mais completo sobre o que é o problema para pensar em estratégias mais eficazes de combate, de enfrentamento àquele problema. Segundo desafio, segunda complexidade da formação de agenda. A agenda de políticas públicas ela é muito instável. Ela é suscetível a fatores de mudança, como, por exemplo, crises políticas, né? Então, muitas vezes, uma instabilidade política pode colocar uma determinada política pública no centro da agenda ou retirá-la, né? A depender da gravidade da crise. Ações midiáticas, então eu posso ter um grande caso, um caso de grande repercussão, tomando a agenda de políticas públicas do país. Quando nós temos desafios como agora, por exemplo, a epidemia de dengue, como nós tivemos a pandemia de Covid, é esperado que ações midiáticas pautem a agenda de políticas públicas. É claro que é importante que nós tenhamos um certo cuidado com essa estratégia, porque muitas vezes é possível que a mídia também enviese a abordagem da formação da agenda. Então, a mídia é um mecanismo muito importante de pressão para o desenvolvimento, para a implementação de políticas públicas, mas, por outro lado, ela também pode ser um fator de viés, uma ação que vá enviesar políticas públicas. Então, é necessário ter cuidado e mais senso crítico para avaliar a atuação midiática na formação de agenda. Fatores financeiros, então, aumento ou redução orçamentária, financiamento estrangeiro, financiamento local, financiamento estadual. Eu quero pautar uma política pública porque eu recebi uma verba do Estado para isso no campo municipal. Então, muitas vezes, a formação da agenda é suscetível também a aspectos financeiros, interesses empresariais, né? Então, aqui pensando um pouco no micro, né? Um município consegue, por meio de incentivos fiscais, que uma grande empresa, uma fábrica de cerveja, uma fábrica de arroz, né? uma cerealista,
vá para uma cidade. E aí, né, eu tenho um fator empresarial que vai mudar ou vai induzir, vai fazer com que o município pense em outras políticas públicas de habitação próximas, né, regiões ali mais próximas à fábrica, questões ambientais em relação a talvez mais ou menos poluição no local em que a fábrica vai estar situada, segurança pública, saúde, educação para aquela comunidade, para aquela população, que talvez eu tenha até mesmo um fluxo demográfico maior, né? Populações de outras cidades possam ir para essa cidade para ter acesso a esses novos empregos. Então, muitas vezes, a dinâmica empresarial também molda políticas públicas. Terceiro ponto da formação de agenda: a ausência de igualdade de oportunidades para tutela de interesses. E aqui estamos falando de participação social no processo de formação da agenda. Minha gente, isso é muito importante, sobretudo em relação a políticas públicas que dependam da atuação do Poder Legislativo. Muitas vezes a gente percebe, mas no Executivo isso também acontece. Muitas vezes a gente percebe que a regulamentação de determinadas políticas públicas não escutou todas as partes envolvidas. Vou dar um exemplo da política criminal, que é algo que eu estudo bastante. E na minha humilde opinião, a gente precisa pensar na política criminal como política pública. Então, se eu vou criar um novo regime de cumprimento de penas, estou lá alterando a lei de execução penal para criar um regime disciplinar diferenciado, que hoje não é um regime estrito de cumprimento de pena, mas é um regime mais grave, é a forma de cumprimento do regime fechado mais grave que existe. Eu estou lá criando esse novo regime. Quem é que eu trago para a discussão no campo do legislativo? Eu deveria trazer agentes penitenciários, delegados de polícia, promotores, defensores, juízes, familiares de pessoas presas, egressos do sistema prisional, assistentes sociais, psicólogos, professores do sistema prisional. Eu preciso trazer todas as organizações ou todas as pessoas jurídicas de direito público e direito privado interessados naquela temática. E muitas vezes não é isso que acontece. Existe uma grande discussão sobre a falta de regulamentação do lobby no Brasil. Nós não temos, hoje tem uma outra forma bonita de se falar em lobby, que é também uma expressão em inglês, que é o advocacy. Especialmente porque o lobby, o lobista, ganhou uma certa característica pejorativa, né? Mas eu gosto de falar em lobby porque é um pouco isso, assim, é a tutela de interesses. Eu vou ao Congresso Nacional representando a Defensoria Pública. Isso deveria ser algo normal, isso deveria ser algo corriqueiro. E aí, se um parlamentar me recebe, ele deve receber também um representante do judiciário, um representante das organizações de defesa de direitos humanos. As portas deveriam estar sempre abertas. Infelizmente, a gente não percebe essa igualdade de condições ao alcançar determinados entes, né? O que a gente percebe, e aí, passando para o segundo ponto, é uma completa falta de transparência nas ações. Nós percebemos que não há esse compromisso, né, de uma ação com outra, né? Então, muitas vezes a gente não sabe que aquele problema está na agenda pública, logo eu não posso, como stakeholder, que é uma expressão que se usa muito nas teorias das políticas públicas, como um parceiro, como alguém que está ali diretamente envolvido naquela agenda, eu não posso participar, porque eu nem sei que aquela ação não foi transparente. Eu só recebi uma parte, um integrante ali
da ação, eu não recebi outros, né? Então, esse é um ponto importante. Participação social, muito importante que a gente tenha audiências públicas que sejam realmente públicas, né? Que elas sejam bem divulgadas para que o máximo possível de interlocutores possam ser ouvidos. E, além disso, dar centralidade aos usuários, às usuárias das políticas públicas. Deixo aqui um exemplo de centralidade dos usuários, das usuárias das políticas públicas, por meio do exemplo do Bolsa Família, mas mais especificamente do Cadastro Único do Bolsa Família. Atualmente, o Cadastro Único está passando por um processo não de reformulação, mas talvez de atualização, especialmente pós-governo Bolsonaro, porque houve uma falta de alimentação no governo Bolsonaro, e aí essa interrupção na política pública é problemática, né? Com o uso também dos auxílios emergenciais, muitos auxílios foram considerados abordando aspectos que são individuais, né? Os auxílios foram concedidos individualmente e não pensando na unidade família, como é a base do Bolsa Família. Então, o Cadastro Único está sofrendo uma atualização para reorganização do cadastro em famílias. Mas, para além disso, estão sendo feitos grupos focais em várias unidades da federação do país para ouvir usuários e usuárias do cadastro, para entender quais são os problemas do cadastro, na alimentação do cadastro, no acesso. Quando um professor, uma professora quer consultar o CAD único para saber se a família daquele aluno, daquela aluna está ali no CAD único, quais são os problemas? Eu consigo ver as informações de maneira mais objetiva possível? Então, é muito importante que isso esteja bem consolidado, né, na dinâmica das políticas públicas. Um outro ponto, então, aqui, fechando, né, formação de agenda, nós temos todos esses desafios e são questões que precisam ser levadas em consideração para a formação da agenda. Uma segunda etapa do ciclo de políticas públicas é o planejamento. Então, uma vez identificado que aquele problema é um problema público, é um problema que possui a dimensão do planejador de política pública, né? É municipal, é nacional, é estadual, é do judiciário, do legislativo ou do executivo, a gente precisa passar para a próxima etapa do ciclo, que é o planejamento de políticas públicas. Primeiro grande ponto, gente, respeito às particularidades regionais. O que isso significa? Significa pensar que para quem será planejada aquela política? É para uma determinada comunidade? Quais são as particularidades daquela comunidade? Ela tem mais mulheres do que homens? Tem mais crianças do que pessoas idosas? Ela tem mais pessoas que exercem atividades no meio rural ou no meio urbano? Eu preciso conhecer, eu preciso de dados sobre aquela comunidade e eu preciso respeitar as particularidades. É uma área que possui uma área de preservação ambiental, junto com uma terra indígena demarcada. Quais são as suas particularidades? Respeitá-las para fins de planejamento da política pública. Um problema muito grande, a falta de dados ou falta de evidências aqui no sentido da evidência científica, tá, gente? E em relação à produção de dados e acesso aos já existentes, sobre as políticas públicas que são objeto do planejamento. Então, eu só consigo planejar uma política pública daquele dado que eu sei, daquele dado ao qual eu tenha acesso. Então, como é que eu vou pensar em uma política pública de construção de novas creches em uma determinada região, se eu não sei quantas crianças efetivamente seriam beneficiadas por aquelas políticas? Quantas famílias possuem filhos de 0 a 5 anos de idade naquela região? Então, esse é um dado fundamental.
Então, antes do planejamento de políticas públicas, eu preciso ter acesso a bases de dados confiáveis para a definição do universo daquela política pública. Terceiro ponto, a falta de avaliação ex ante. Se eu já tenho políticas públicas ou consolidadas ou já realizadas naquela área, quais foram as suas conclusões? Quais foram os seus desafios? Eu consigo antever elementos que eu vou avaliar lá na frente? Então, antes de começar a executar, no próprio planejamento, eu posso criar um formulário de avaliação anterior da política pública? Como é que eu posso pensar nessa dinâmica? Eu tenho instrumentos para isso? Essa avaliação vai ser financeira, econômica, política, social? Quem é que eu trago para a formulação dessa avaliação? Que técnicos eu preciso? Eu preciso de um estatístico, de um sociólogo, de um antropólogo? Quais são os profissionais que devem ser envolvidos nessa dinâmica? Isso é muito importante. Uma outra expressão, accountability. Eu preciso de compromisso com a prestação de contas lá na frente. Eu preciso de uma plataforma ou eu preciso de um canal de comunicação que seja contínuo, que não seja descontinuado, não seja interrompido ao longo da execução de política pública e que seja comprometido com a integralidade das informações. Então, eu sou integrante de uma organização da sociedade civil e eu estou comprometida com uma política ambiental, uma política pública ambiental na minha cidade. Eu preciso que o município estabeleça um canal de comunicação que seja direto, que seja objetivo com todos os parceiros na execução daquela política. Eu preciso estabelecer metas para que eu possa ser fiscalizado lá no final. Então, eu preciso dizer, olha, aqui é uma ação ambiental, eu quero recuperar esse ecossistema, eu vou estabelecer uma política de preservação desse ambiente para os próximos 2 anos, com a reconstituição do solo, com a criação de mecanismos de agrofloresta. Eu vou ter biólogos aqui comprometidos e agrônomos comprometidos com a recomposição da flora e da fauna. Quais são as metas? É muito importante que esses mecanismos de accountability sejam definidos desde o começo, no planejamento das políticas públicas, para que eu possa desenvolvê-los mais lá na frente. E aqui eu termino com uma citação de um manual que eu recomendo fortemente a vocês a leitura na íntegra. E lá no final, nas referências desse material, vocês têm acesso ao link desse material. Ele está disponível gratuitamente no site da Escola Nacional de Administração Pública, da ENAP, e também, caso alguém mora em Brasília e consiga ir à loja da ENAP, tem a versão física à venda na loja da ENAP. É o Guia de Políticas Públicas. Eu recomendo fortemente a leitura dele inteiro. Mas aqui, os autores, que são o Wu, o Ramesh, o Howlett e o Fritzen, vão dizer o seguinte: a formulação de políticas públicas se refere ao processo de gerar um conjunto de escolhas de políticas plausíveis para resolver problemas. Então, vejam, muito importante essa citação, né? A formulação de políticas públicas se refere ao processo. É um processo por quê? Porque ele é um contínuo, gente. O planejamento da política pública, ele acompanha a execução da política, porque talvez eu tenha que planejar outra coisa. Envolve a avaliação ex ante, envolve a definição de talvez uma nova agenda em um campo com o qual eu não estava contando no momento do primeiro desenho da política. Só que esse conjunto é um conjunto de escolhas. E aí, voltando para aquela outra dinâmica, que é a ideia da racionalidade, essa escolha, muitos autores dizem que precisa ser uma escolha
racional. Eu preciso levar em consideração orçamento, pessoal, prazo para a realização dessa política pública. Então, é um conjunto de escolhas, aí eu coloco aqui entre parênteses, racionais, de políticas plausíveis. Que políticas são essas? São as políticas que a gente consegue fazer. Eu não posso me comprometer com a erradicação da fome no Brasil nesse momento, porque nós tivemos um revés, nós tivemos um retrocesso nos últimos anos. Mas eu posso me comprometer com uma política de redução da população em extrema pobreza no país. Então, uma coisa é prometer algo que está ainda inatingível e outra coisa é prometer uma política plausível. Para quê? Para resolver problemas. Então, eu preciso desse compromisso com a resolução de problemas. Na próxima aula, gente, nós vamos falar da formação, da implementação de políticas públicas, pensando um pouco mais nessa amarração do ciclo. Até lá!